Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero começar essa palestra, dizendo que eu quero que vocês sejam muito bem-vindos para essa conversa que nós vamos ter aqui tão importante nesse momento, não só por conta da oportunidade de capacitação aqui nesse congresso, mas por conta do momento que nós estamos vivenciando, né? O tema, como vocês viram, é técnicas e ferramentas para a produção de videoaulas. E muito mais que isso, o nosso objetivo aqui é bater um papo, é trazer informações que possa contribuir com vocês no sentido de ajudar no desenvolvimento das videoaulas com aquilo que vocês têm em casa, com as ferramentas que vocês já conhecem, que vocês já possuem, e agregar o máximo possível de condições para que no momento que vocês queiram buscar algum acessório, alguma ferramenta adicional, vocês consigam fazer isso com conhecimento, com tranquilidade para fazer as suas escolhas. Antes da gente entrar no conteúdo especificamente, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a professora Érica Regiane, eu sou pedagoga, sou mestre em educação e também tenho uma especialização, entre outras, Mas a minha especialização que eu quero comentar com vocês aqui hoje é a de design instrucional, que é uma formação voltada para capacitação para esse mundo da educação à distância, Então, é design instrucional para EAD. É muito importante que nós, nesse momento, não só por causa da pandemia, mas por conta de todo o movimento tecnológico que a educação vem vivenciando nos últimos tempos, Que a gente se atualize, que a gente busque informações, porque a educação à distância veio para ficar e agora, nesse momento, a gente sabe que ela ganhou muito mais força, tá? Então, vamos entrar aqui no nosso conteúdo. Eu quero começar trazendo um dado para vocês, que é essa questão sobre o consumo de vídeos. A gente sabe que vídeo está entre as preferências das pessoas hoje, Olha só essa reportagem que vem da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que diz que o consumo de vídeo online disparou no Brasil. Então, dados de pesquisa trazendo essa informação. E mais que isso, a gente já tem que essa questão do consumo de vídeos é preferido por 71% dos internautas do país. E quando a gente fala em internauta, pode dar para vocês a ideia, assim, de que eu estou me referindo a pessoas que ficam se divertindo na internet, que ficam navegando na internet. Mas um detalhe muito importante que eu quero trazer é que se a pessoa, por livre e espontânea vontade, tem preferência de consumir conteúdos em vídeo, isso traz para a gente uma reflexão muito importante que, se as pessoas gostam tanto desse meio, dessa ferramenta que é o vídeo, por que não nós utilizarmos dele cada vez mais, de várias formas, para o nosso processo educacional, para a aprendizagem, para nossos planos de aula, para o nosso desenvolvimento docente. Só que eu sei que a gente acaba travando aí numa questão técnica, Aquela questão que acaba trazendo para a gente insegurança, preocupação, e na verdade, quando a gente está de posse aí de um celular, a gente tem, Eu vou pegar aqui o meu, a gente tem um aparelho celular na mão, a gente tem uma sensação de que é muito simples, é muito fácil, a gente está de repente no momento de lazer, a gente pega o celular, faz um vídeo da criança, faz um vídeo de um passeio, e parece tudo muito simples. Mas naquele momento a gente está totalmente tranquilo, porque não tem nenhuma obrigatoriedade técnica, a gente sabe que estamos fazendo aquilo livre de julgamento, mas quando a gente se depara numa situação em que nós temos que produzir um conteúdo educacional, um conteúdo que vai passar pelo crivo de outras pessoas, surge aí em nós, com certeza, uma insegurança nesse processo. E aí, eu quero trazer aqui uma questão seguinte para vocês. Primeiro, vamos começar entendendo o que é vídeo em si, Quando a gente fala em vídeo,
a gente já vê aquela imagem em movimento e para a gente parece que vídeo é simplesmente aquilo, né? Mas a essência dele é que o vídeo é uma sequência de fotos. Então, são fotos feitas de forma muito rápida, em um pequeno espaço de tempo. Olha só, essa sequência que eu trouxe aqui na tela para vocês, né? São vários cavalos. Olha a posição que ele está no primeiro quadro e a posição que ele está no último quadro. Isso no vídeo a gente chama de frame, né? Que é cada um desses quadros que somados e vistos de uma forma muito rápida formam então o vídeo. Entendido isso, bate aquela questão assim, que é aquilo que eu quero conversar com vocês, que é o que é necessário, então, para nós, né, professores, produzirmos as nossas videoaulas em casa. Então, vamos pensar no em casa, nesse momento, né? Mas mais do que isso, o que é necessário para que a gente possa produzir os nossos vídeos, as nossas videoaulas? Bom, eu trouxe aqui dividido em três momentos, né? O primeiro são os elementos que são essenciais. E aí nós temos a câmera, o microfone e a iluminação. Como número 2, os elementos que são complementares, né? Você consegue fazer sem eles. Como número 2, nós temos os elementos que são complementares, que são aqueles que nós conseguimos até fazer sem eles, mas que se nós tivermos, com certeza eles trazem para a gente uma qualidade de material final muito melhor. E o terceiro, que são questões mais técnicas, que são detalhes, questões que nós temos que levar em consideração, como enquadramento, resolução e outros detalhes mais pontuais que eu vou conversar com vocês. Então, nós vamos começar conversando sobre a câmera, tá? Existem vários tipos de câmeras. Câmeras profissionais, câmeras semi-profissionais, câmeras destinadas para várias coisas. Eu vou passar rapidamente por elas para que vocês possam visualizar um pouquinho. Aqui nós temos as câmeras que são mais indicadas para gravações que envolvem ação ou aventura, né? São câmeras que às vezes nós vemos acopladas ali em bikes, né? Pessoal que vai fazer aquela questão de pular de paraquedas, coisas nesse sentido, usam esses tipos de câmeras. É claro que não é o que nós vamos usar para fazer a nossa gravação de videoaula em casa, mas eu trouxe para vocês conhecerem. Essas aqui são as camcorders, são câmeras mais específicas para produção de vídeos mesmo, né? São câmeras que nós vamos ver aí em sets de TV, gravação de filmes, são câmeras mais profissionais aí para produção específica de vídeos. Essas são as DSLRs. O que são essas câmeras? São câmeras que podem ser profissionais ou semi-profissionais, mas que elas são câmeras que misturam, tanto fazem fotografia quanto fazem vídeo. E aí, muito próximas dessas, nós temos essas mirrorless. E muito próximas dessas, nós temos as mirrorless, que são câmeras com uma tecnologia mais avançada também, né? Depois da DSLR que eu falei para vocês. Na verdade, gente, por que eu tô mostrando isso? Porque pode ser que vocês tenham alguma dessas câmeras em casa, né? E vocês podem utilizar essas câmeras para fazer a produção de vídeo de vocês, né? Nada impede vocês de fazerem a produção com uma dessas. Mas o que acontece? O que nós temos, como eu falei no início, aqui na palma da nossa mão? O nosso celular. E muitos desses celulares, como esses que eu trouxe aqui para vocês de exemplo, né? Seja de qualquer marca, seja um iPhone, um Samsung, aqui a gente tem o da Xiaomi também, são aparelhos de celular que traz uma tecnologia em termos de câmera muito boas e que a gente pode fazer coisas incríveis com elas. Então, a câmera do celular é um instrumento que eu estou recomendando aqui para vocês que vocês utilizem. Nada impede, como eu disse, caso vocês tenham a câmera, uma dessas outras que eu comentei, vocês também a utilizem, mas hoje nós vamos focar mais especificamente no que diz respeito ao uso do celular, tá bem? Depois, nós temos aqui dentro dos nossos itens essenciais a questão do microfone.
E aí, gente, essa é uma preocupação que muitas pessoas trazem quando a questão é a produção de vídeo. Porque quando vai ouvir o vídeo, aquele som chiado no fundo. Então não adianta eu ter uma câmera boa, né? Ter uma imagem nítida, uma imagem bonita, se o som estiver horrível. Eu não consigo assistir por muito tempo um vídeo que o áudio esteja muito ruim, muito chiado, né? Cheio de vibração, de ruído externo. Então a gente tem que tomar cuidado. O simples fato de usar um microfone, por mais simples que ele seja, com certeza já traz pra gente um resultado de produção melhor. E aí eu vou mostrar para vocês. Esse, claro que é algo bem conhecido de todos nós, que é o microfone de mão, né? Que a gente vê nos programas de TV, nós vemos em shows, nós vemos os repórteres usando. Ele é muito comum, é um microfone direcional e que tem um resultado muito positivo. Ah, Érica, isso significa que eu vou precisar de um desse? Não, né? Para você conhecer, como eu falei. Esses daqui, shotgun, são aqueles microfones que a gente também vê em sets de gravação. Quando, de repente, está ali fazendo uma gravação e o microfone está em cima. Ele não aparece na cena, mas ele está posicionado de modo que ele capte o áudio daquela gravação. Vocês também não vão precisar ter um microfone desse em mãos para fazer a produção da videoaula de vocês, né? Já esse que eu trago aqui, que é o de lapela, que é aquele que a gente vê preso aqui nas roupas das pessoas, muita gente que produz videoaula utiliza, né? Ele é um microfone muito interessante, porque ele vai ficar fixo aqui na roupa, ele vai, com essa ponteirinha, vai ser acoplado ali na câmera, né? E isso traz uma qualidade de áudio bem legal. Então, claro que quem vai gravar com uma câmera, é muito importante ter, de repente, um microfone como esse, tá? Esse aqui é o headset, que é esses microfones que vem acoplado ali a um microfone fininho. Ele pode vir acoplado àqueles fones de ouvido que a gente é acostumado a ver também, né? Então, o microfone vem aqui e ele tem também a questão do áudio junto ali na estrutura dele. Então, muitas pessoas gravam usando esse tipo de microfone também, principalmente quando gravam direto do notebook, né, com a webcam, por exemplo. Então, também é algo que você pode utilizar sem problema nenhum. Outra opção aí de microfone é a questão do microfone do próprio celular. Ah, Érica, eu gravo com meu celular, mas ele tem um microfone próprio, eu direciono, mas o som não fica tão legal. É comum o som direto do microfone não ficar tão legal, porque ele capta muito ruído externo, né? Mas não deixa de ser um recurso e uma possibilidade que você possa utilizar, tá bem? E o fone de ouvido do seu celular. Então, a recomendação que eu dou é, se você for gravar do celular, que você tome o cuidado de utilizar pelo menos o fone de ouvido do seu celular. Por quê? Porque ali, acoplado no fiozinho, como vocês estão vendo aqui na imagem, você tem um microfone embutido, né? E ele vai direcionar o som de uma forma muito melhor e vai trazer aí mais qualidade para a produção do seu vídeo. Depois, gente, algo que contribui muito para a qualidade da produção é a questão da iluminação, né? Imaginem se eu estivesse aqui fazendo essa gravação agora para vocês, né? Eu tô fazendo na minha casa, né? Uma parede branca lá atrás, acabou aparecendo um pouquinho da porta por conta do ambiente que eu consegui utilizar hoje aqui para fazer essa gravação. Mas imagine se eu tivesse com a luz apagada, né? Ou se eu tivesse com um ambiente escuro a ponto de vocês não conseguirem ver muito bem os traços do meu rosto, não perceber o meu movimento de boca enquanto eu falo. Fica um pouco complicado, né? Sem contar a questão de sombra, a questão de tudo que acaba ficando feio no vídeo, né? Então, a luz, ela é fundamental. E aí, para iluminar, a gente tem várias opções e eu também vou conversar com você sobre isso, ó. Uma questão aqui que eu trouxe é a iluminação de LED.
Gente, LED é uma lâmpada hoje que a gente consegue comprar em vários lugares, ela já não é mais uma exclusividade de grandes produções, né? A gente consegue adquirir pela internet. Ela traz uma qualidade de luz muito bacana, então vocês podem optar por isso. Ah, Érica, mas só vai ficar bom se eu utilizar uma luz de LED? Não, tem várias outras que eu vou mostrar, pode ficar tranquilo. Essa daqui é uma luz mais profissional, né? O nome dela é Fresnel. Você vai ver esse tipo de iluminador mais em ambientes mais profissionais de gravação. Não se preocupe se você não tiver um desse, tá? Pode ficar tranquilo nesse sentido também. É muito comum também nós vermos esse tipo que é o softbox, que são, né, esses pés aí com essas lâmpadas dentro dessas caixas. Então, ele traz uma suavidade para a luz. Geralmente, quando a gente vê um ambiente próprio para gravação, é comum a gente ver vários desses espalhados na cena. Podem ficar tranquilos também se vocês não tiverem um desse, tá? Apesar que não são equipamentos tão caros assim, dependendo do volume de videoaulas que você produzir e do seu objetivo com essa produção de vídeos, pode ser até interessante adquirir alguma coisa nesse sentido, mas não obrigatório, tá, gente? Essa aqui é bem comum também a gente ver, principalmente na internet, a mulherada aí que curte maquiagem, que é o tipo ring light que nós chamamos. É esse iluminador, que pode ser de LED ou de lâmpadas comuns, a gente vê de vários tipos, né? Ele é redondo e a luz vai toda no entorno. Então é muito comum a gente ver naqueles tutoriais de maquiagem, as pessoas usando. Para gravação de vídeo, quando a gente vai fazer a gravação assim muito próximo, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela é uma luz bem forte, né, direcional assim em você, que pode deixar até muito branco, muito estourado a sua imagem. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para usar, mas também é um equipamento aí, um recurso interessante. Esse aqui, gente, é um spot de luz comum. Olha só, aquele que a gente coloca do lado de fora da nossa casa, que a gente coloca em um ambiente até de forma decorativa, é algo que você pode comprar em lojas de materiais elétricos, é um spot comum que você coloca ali a luz no nível que você achar mais interessante para iluminar o ambiente que você precisa, para garantir aí uma qualidade boa para a sua gravação. E da mesma forma que esse, né, a gente tem refletores de jardim, sabe? Aqueles refletores que podem ser de LED mesmo, como esse que eu trouxe aqui de exemplo para vocês, que você pode colocar no teu ambiente de gravação, no seu quarto, no seu escritório, né? Se você tiver um cantinho na sua casa que é adequado só para você gravar, se você conseguiu organizar um espaço assim, então esse também é uma opção. Ou ainda aquelas luminárias de mesa, aquelas luminárias simples, né? Eu trouxe duas opções aqui para vocês verem. Olha só, essa do lado de cá é bem interessante que a gente consegue fixar ela numa mesa, fixar ela de repente até na tela do computador, fixar em um suporte, algo que você possa trazer ali para garantir a luminosidade que você precisa para a tua cena de gravação. Tá bem? Então, são vários os recursos, mas a luz melhor que tem para a gente gravar, para produzir um vídeo de qualidade, é a luz natural. Então, aproveitar a luminosidade do dia, aproveitar um ambiente claro, né? Um ambiente arejado, isso vai trazer, assim, uma qualidade muito boa para a gravação do seu vídeo. Um detalhe importante, né? Vocês estão vendo aqui na imagem que eu trouxe, uma janela aberta. Gente, olha, nunca grave com a janela aberta atrás de você. A luz tem que te iluminar, ela tem que clarear você. Se ela estiver aqui atrás, com certeza ela vai estourar a imagem. E aí você fica escura na gravação, né? A pessoa fica escura, né? Às vezes a gente vai fazer uma videoconferência, uma reunião online, e aí aparece algumas pessoas assim, com a janela atrás e aquele rosto todo estourado ou escuro, que você não consegue nem enxergar direito. Então, é importante tomar esse cuidado.
E a luz natural também é bacana quando a gente pode fazer essa produção externamente, né? Gravar em áreas externas traz assim uma vida para o nosso vídeo, uma claridade, né? Deixa a imagem super limpa, super bonita, e eu recomendo. Só tem que tomar cuidado não gravar em determinados horários, que vai estar claro demais, né? O sol do meio-dia, quem aguenta, né? Então, quando você quiser gravar de manhã, optar por gravar no comecinho da manhã ou mais para o final da tarde. Olha só, eu falei para vocês de alguns equipamentos que não são assim essenciais, mas que são complementares e que contribuem para a melhoria do resultado final da gravação, da produção do seu vídeo, né? Um deles é o estabilizador. O que é isso? Né? Quem aqui quer arriscar um palpite do que é um estabilizador? É muito simples, gente. Um tripé, por exemplo, é um tipo de estabilizador que a gente usa. Então, o que significa isso? É onde eu vou colocar minha câmera paradinha, né? Ela vai estar estável ali naquele formato, para que ele possa fazer a captação da minha imagem. Então, eu trouxe alguns tipos aqui para vocês verem, né? Então, tem tipo para câmera profissional, tem um tipo que você pode colocar na tua mesa, né? Um outro que você pode colocar o seu próprio celular, né? Um tripé bem simples, pequenininho. E aí, existem muitos modelos no mercado, alguns assim com preço muito legal, muito acessível, para que a gente possa colocar o nosso celular ou a nossa câmera aí num equipamento como esse e conseguir uma estabilidade melhor ali para o equipamento na hora da gravação. É claro que eu sei que tem quem vai colocar livros e vai colocar a câmera em cima, o celular em cima. Tem várias formas de a gente estabilizar com o recurso que a gente tem em casa. E ok, não tem problema você fazer isso, tá? Mas se você tiver condição, né, e possibilidade de adquirir um tripé, por mais simples que ele seja, pode ter certeza que vai te ajudar bastante. Tem esse outro tipo, que é um monopé, né? Na verdade, ele também é como se fosse o tripé, mas com um pé só, vai ter o mesmo objetivo. Tem alguns que nós chamamos de mecânicos, né? São estabilizadores que nós vamos utilizar para gravação em movimento e que a câmera fica estável ali naquele suporte. Então, é essa ideia de movimentar a câmera e ela não ficar tremendo, né? Então, esses são alguns exemplos para vocês conhecerem. Para esse mesmo objetivo, nós temos os eletrônicos, né? Então, que eles já fazem uma estabilidade um pouco mais tecnológica, vamos dizer assim. Então, vocês, claro que não vão precisar para produzir videoaula comprar esse tipo de equipamento, mas eu estou mostrando para vocês para que vocês tenham conhecimento, porque às vezes eu já vi casos de professor começando aí a produzir os seus vídeos, as suas videoaulas, vai numa loja para adquirir os equipamentos e acaba levando para casa equipamentos que não precisa. Então, é muito importante que vocês conheçam, né? Que você saiba o que é essencial e o que você não precisa. Esse aqui é um recurso fantástico, que é o pau de selfie, né? É um recurso comum, simples, barato e que você pode adaptar. Em um dos exemplos que eu trouxe aqui, ó, vou até voltar um pouquinho, tá vendo? Aqui à direita do vídeo, a gente tem ali um tripézinho e em cima dele a gente tem acoplado um suporte para encaixar o celular, que é um suporte de pau de selfie, como eu trouxe aqui para vocês, olha só. Certo? Então é muito simples, você consegue com esse recurso fazer muita coisa. Eu mesma uso, né? Eu tenho um tripézinho desse, adequado ali com o pauzinho de selfie nele e funciona super bem. Eu uso para várias coisas, eu super recomendo para você. Depois, como eu disse também, não essencial, mas muito importante se você quiser utilizar e puder utilizar, é o teleprompter ou teleponto. Mas o que é isso, Érica? E aí eu vou falar para você assim,
aquela história de quem nunca falou, nossa, o apresentador do jornal, ele lê enquanto apresenta, ele decora todas essas notícias? Claro que não, né? Ele lê, mas ele já adquiriu uma habilidade de ler e daquilo parecer espontâneo. Então, o teleprompter ou teleponto é o recurso que se utiliza para que o texto vá passando de modo que você possa fazer a leitura. Então, de repente, se você for fazer uma aula toda roteirizada, você pode colocar esse conteúdo que você roteirizou, que você já planejou de antemão, né, ali no teleprompter e fazendo a leitura de modo espontâneo, né, com tranquilidade, e aí as pessoas não vão nem perceber que você fez a gravação lendo, tá? Então, dependendo do conteúdo muito técnico, né, tópicos específicos que você não possa esquecer, eu recomendo que você use o teleprompter. Eu uso muitas vezes, nessa aula eu não estou utilizando, mas eu utilizo muitas vezes sempre que eu considero necessário. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Esse aqui é um teleprompter profissional, né? Então, esse você vai ver lá no Jornal Nacional, você vai ver num estúdio profissional. Então, o que acontece? Ele coloca a câmera ali atrás desse vidro, né? E ela grava você enquanto reflete da tela desse computador, naquele espelho de cima, o texto para você fazer a leitura. Então, você está olhando para o seu texto e atrás do seu texto está a câmera fazendo a captação da sua imagem. É muito legal. Esse aqui já é um teleprompter que você adapta o conteúdo ali no seu celular ou no seu tablet, e aí você faz a adaptação desse aparelho em cima da sua câmera para que você possa fazer a leitura. Então, é uma forma também de você utilizar esse recurso. E uma forma mais simples ainda é essa, eu trouxe até o link aqui para você, que é o queprompter.com. É um teleprompter online, então ele tem essa carinha que eu trouxe aqui para você. O que acontece? Você coloca o seu texto nesse espaço em branco, e aí você escolhe a velocidade que vai passar o texto, você faz toda a configuração do tamanho da letra, e aí ele vai passar na tela do seu computador mesmo. Então, quando você for gravar usando esse recurso, o que eu recomendo? Que você entre nesse link online e configure o teleprompter no teu notebook ou no seu computador, e com um tripézinho você coloca a sua câmera numa posição ali, pouquinho acima do seu computador, e você consegue fazer a leitura, né, de forma simultânea, gravando com seu celular e o teleprompter sendo usado aí no seu computador ou no seu notebook. Nesse caso, você vai precisar desses dois equipamentos para conseguir fazer a gravação, tá bem? Muito legal, como eu já falei, eu uso e eu recomendo para você. Aí entra também a questão do editor, dos programas de edição. Essa é uma dúvida muito comum que os professores têm, porque afinal nós não somos editores de vídeo, né? Mas em alguns momentos a gente vai precisar. De repente errou, de repente quer inserir algo complementar, quer inserir música, quer acelerar, quer cortar alguma coisa. Então, tem muitos programas de edição. É claro que hoje eu não tenho como, nessa palestra, conversar com vocês sobre os detalhes de cada programa de edição, mas eu vou trazer algumas sugestões de programas que eu uso, que a minha equipe usa e que eu possa sugerir para vocês. Então, vamos lá, ó. Vamos pensar assim, e agora, né? Eu já gravei o meu vídeo, como eu falei, mas eu quero colocar música, eu quero cortar, como que eu vou fazer isso? Então, os softwares de edição que eu recomendo para vocês, aqui, por exemplo, tem o Camtasia, né? Tem o Filmora, que é um software muito legal, o Sony Vegas, o Windows Movie Maker, que é um software já antigo, mas que várias pessoas ainda utilizam. Eu trouxe dois exemplos de softwares da Adobe, que é o Adobe Premiere e o Adobe After Effects, e também o DaVinci Resolve. Aqui no ênfase educacional, tanto para editar os vídeos do canal, né, quanto as videoaulas dos nossos cursos e tudo mais, eu geralmente utilizo aqui junto com a minha equipe o Adobe Premiere, tá? Hoje eu estou gravando essa aula para vocês utilizando
um software que na verdade ele é de transmissão de vídeo, que é o OBS Studio, né? Mas ele não vai fazer a edição. Então, vamos supor que eu precisasse fazer uma edição desse vídeo, nós faríamos a edição aí no Adobe Premiere. Então, alguns softwares são mais complexos, outros são mais simples, aí vai, né, da questão do conhecimento, da habilidade que cada um tem para fazer a edição desse vídeo. Mas também, né, para facilitar a vida da gente, existem os apps, né, os aplicativos de edição de vídeo. E aí aqui tem vários exemplos para vocês. O InShot Video Editor, que é esse que eu tenho no meu celular e sempre que eu preciso fazer uma edição pontual, algo que seja mais rápido, mais simples, eu uso ele. Ele é super intuitivo, um software barato, você consegue adquirir ele pela Play Store, né? Então, o que acontece? Você não precisa de grandes habilidades ou de grandes recursos para conseguir editar um vídeo usando um aplicativo como esse. E da mesma forma que o InShot, tem outros que eu trouxe aqui para você. E da mesma forma que o InShot, tem outros que eu trouxe aqui para você, né? O KineMaster Video Editor, o Filmora também, o Adobe Premiere, o iMovie Video, o Vismato e o Qt Video Editor. Gente, são vários, né? Tem muitos outros, tanto softwares quanto apps. Mas eu selecionei alguns aqui que a gente já usou, que a gente conhece e trouxe para que vocês possam experimentar. E aí tem um detalhe muito importante, tá? E aí eu vou até fazer aqui na minha câmera para que vocês possam visualizar. Olha só. Agora vocês estão me vendo aqui em tela cheia. E eu disse que vocês viram ali na minha tela anterior que o nosso próximo tópico aqui é o enquadramento. Ah, mas por que que o enquadramento é algo tão importante quando eu vou produzir a minha videoaula, tá? Imaginem vocês que eu tivesse assim, né? Isso não ia ser legal. Olha só, tá me cortando. Imagina se eu tivesse assim. Olha só, até saiu de foco o vídeo, porque a câmera perde o foco do vídeo, né? Ó, voltei aqui, vamos deixar a câmera estabilizar de novo. Olha só. Eu tô aqui centralizada, né? Eu poderia estar um pouquinho mais para cá até, porque eu tenho uma porta. Opa, tá do lado de cá. Eu tenho uma porta aqui, um elemento a mais na parede da minha cena de vídeo, né? Então, o que acontece? Eu vou até ficar aqui agora. Achei legal, né? O que acontece? Nós temos que observar com muito cuidado, quando a gente vai fazer a gravação, a questão do enquadramento, porque ela impacta diretamente na qualidade do resultado do produto final que a gente vai gravar. Então, olha só. Então, são 5 itens essenciais que a gente precisa observar. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o corte do elemento principal, o plano da cena, a altura da cena, o lado da câmera e o posicionamento do elemento principal da cena. Então, vamos imaginar a cena dessa minha gravação. Quem que é o elemento principal da cena? Sou eu, né? Então, numa videoaula, geralmente, o elemento principal da cena é o professor, né? Quem está ali conversando com o aluno na produção desse vídeo. Então, o que é o corte do elemento principal? Olha só. Olha como eu tô aqui no vídeo, certo? A gente tem aqui na imagem vários verdinhos que é onde é adequado fazer a questão do corte. Então, se você tiver que cortar a cabeça, corte mais ou menos por aqui, né? Você pode também fazer um corte de cena pegando só o rosto, cortando aqui. Então, o que são esses cortes? Os verdinhos é onde é adequado e o vermelhinho é onde não é adequado cortar, porque senão dá uma sensação de amputação e aí fica uma sensação estranha para quem está vendo o seu vídeo do outro lado, tá? Então, é muito importante tomar cuidado com essa questão do corte do elemento principal para que não fique uma sensação visual ruim, ok? O segundo ponto é a questão do plano de cena. E eu trouxe aqui para você alguns exemplos que eu quero que você preste atenção para que você entenda que existem vários planos, várias formas
de você pensar a cena de quando você for fazer a gravação do seu vídeo. E aí sempre vai depender a escolha, não tem o qual é certo e qual é errado, né? Todos eles são certos para o objetivo que se pretende. Então é muito importante fazer o planejamento. Esse, por exemplo, é um plano que a gente chama de plano aberto. Olha só, o elemento principal da cena está lá no fundo, é uma pessoa lendo um livro. E olha que a gente tem uma abertura grande da cena, né? Já aqui a gente tem um plano médio. Eu consigo ver o entorno dessa cena, mas eu tenho um foco maior ali no elemento principal. Já esse é o que a gente chama de plano fechado. Olha só, fechou, sabe? Na novela, quando dá aquele close, ou no filme, quando dá aquele close, fechou a cena, né, no rosto do elemento principal. E aí a gente tem ali um plano mais fechado. Nós conseguimos perceber que ele está sentado, que ele está fazendo uma leitura, mas nós não conseguimos ver o que tem no entorno. Já esse é um plano geral, onde o elemento principal já não está sozinho na cena e eu consigo observar todo o entorno dele também. Então, dependendo de como você for produzir o seu vídeo, se tiverem outras pessoas na cena, então é importante tomar cuidado com essa questão do plano, porque olha, todo mundo consegue ser bem visto aí num plano aberto e geral como esse, né? Muito legal. Aqui a gente tem um plano conjunto. Olha só que diferença que nós conseguimos perceber. O plano geral bem mais aberto, as 3 pessoas, e no plano conjunto a gente já consegue ter um foco maior nos 3 e ainda assim perceber o ambiente de alguma forma, né? Esse é um plano médio. Olha só, eu consigo ver a pessoa em pé, todinha, e ainda perceber o entorno do ambiente em que ela está. O plano americano, olha aqui que legal, é um meio corpo, a pessoa sentada, né? A gente consegue perceber que ela está num ambiente que parece um escritório, então você tem uma sensação do ambiente, mas ela está ali sentada em meio corpo. Esse é meio primeiro plano, ela já está em pé, já é um close, vamos dizer assim, né? Algo mais próximo. E a gente também consegue ter uma visão direta ali do elemento principal da cena. E o primeiro plano, olha só, de peito para cima. O primeiro plano é mais ou menos isso que, como eu estou aqui, ó, vou até voltar para você ver. Então, eu estou aqui numa cena de primeiro plano, né? Eu estou do meu peito para cima. E você consegue perceber um pouquinho aqui do meu ambiente. Claro que como eu estou num ambiente que não tem muita coisa, eu tenho uma parede e uma porta, né? Você não consegue ver muita coisa, mas o enquadramento é o mesmo. Já que a gente tem o que a gente chama de primeiríssimo plano. O primeiríssimo plano é bem próximo, né, da pessoa, percebe que ela tem ali até um pouco da parte frontal cortada, né? E o plano detalhe, olha só, o close aqui, a câmera tá fechada aqui na boca da pessoa, porque esse era o objetivo dessa cena. Provavelmente você, como professor para produzir as suas videoaulas, vai utilizar essa versão aqui de primeiro plano, que é a mesma que eu estou utilizando para fazer com você. É muito comum também, alguns professores, eu estou gravando sentada, mas é muito comum alguns professores gravarem em pé, e aí às vezes aparece um pouquinho mais da cintura para cima, por exemplo, né? Mas esse aqui é o mais comum, e provavelmente é o que você vai mais utilizar. Agora, em relação ainda ao enquadramento, eu quero conversar com você sobre a questão da altura da câmera. É muito comum agora, né, nessa era em que a gente faz muito selfie, algo que nós não fazíamos antes, a gente tá sempre a câmera aqui numa posição superior. Então, a altura da câmera, seja de cima para baixo ou de baixo para cima, tem muita gente que grava aqui, ó, olhando para baixo, ou aqui direto no rosto. Então, o ângulo da câmera, ele também passa uma sensação para quem recebe o vídeo. E dependendo do objetivo da mensagem que você quer passar, você pode escolher o melhor ângulo aí no sentido da altura que você vai direcionar.
Esse que a gente tem aqui na tela agora é o ângulo normal, né? Que é um ângulo aqui, como esse que eu tô fazendo com você. Eu tô com a câmera focada na altura dos meus olhos, né? Para que a gente tenha essa sensação de olho no olho, dessa conversa próxima. Eu vou até voltar aqui a câmera para que você tenha essa visão. Então, meu olho tá aqui, ó, na direção da câmera, enquanto eu falo com você. Já aqui nós temos esse que é o ângulo plongé ou mergulho, que a gente chama. E que nada mais é do que a câmera centralizada de cima para baixo. É o que a gente faz no selfie, gente. Então, olha só, eu estou olhando para cima. Então, qual que é a sensação que dá? De que quem está me vendo de cima para baixo e eu estou embaixo, né? Já esse outro aqui, que é o contra-plongé ou contra-mergulho, é o contrário, né? A câmera está de baixo para cima. Então, qual que é a sensação que dá? De quem está em cima tá numa visão superior de quem está vendo a imagem, porque ele está vindo de baixo. Então, dependendo da sensação que você quer passar para quem vai receber o teu vídeo, você pode optar por um desses tipos. E tem esse aqui ainda, que é o plongé absoluto, que a gente chama, ou zenital, que é de cima para baixo, mas algo reto, né? Então, você consegue ter aquela visão reta daquilo que está naquele ângulo ali inferior, tá bem? O lado da câmera também importa muito. E às vezes a gente não dá a devida atenção. Então, olha só. Essa imagem que está na tela também é muito próxima da imagem dessa gravação que eu estou fazendo aqui para você agora, né? Olha só. O lado frontal, a câmera está de frente comigo. E nós estamos aqui, olho no olho, conversando sobre a produção dos seus vídeos, né? Já esse aqui é um que a gente chama de 3/4. É como se eu tivesse mais ou menos assim. Então, eu até posso dar uma viradinha no olhar. É comum em entrevistas, é comum em vídeos onde as pessoas estão dando depoimentos. Então, é comum a gente ver esse ângulo também. Mas para videoaulas não é muito legal. Então, tomar algum cuidado, né? Porque geralmente o aluno precisa dessa sensação de conversa. Esse aqui já é o ângulo perfil, ele é totalmente virado, né? Então, a filmagem é feita totalmente lateralizada. Então, acredito que você não vai produzir as suas videoaulas por esse ângulo. E o ângulo de nuca piorou, né, gente? Né? Que é de costas. Não é o objetivo de quem vai produzir as videoaulas, a não ser que a pessoa não possa ser identificada. Mas vamos lá. E aí, a questão do posicionamento, lembra que eu falei do elemento principal? Então, aqui no meu vídeo, o elemento principal sou eu, certo? Então, eu tô aqui, eu sou o elemento principal dessa cena. Uma coisa muito importante quando a gente fala de posicionamento do elemento principal é a gente ter cuidado de não cortar a cabeça da pessoa para fora, né? De ter uma posição confortável para quem está assistindo. E tomar cuidado com os detalhes, porque se você também for fazer uma edição desse vídeo, você precisa de repente deixar espaço. Vamos supor que eu fosse editar esse vídeo e colocar várias inserções de conteúdo para vocês. Eu possivelmente teria que estar gravando bem mais para cá, para que aqui do lado de cada minha tela pudesse aparecer os elementos de edição. Então, se eu não tivesse cuidado na hora da gravação, na hora da edição vai ficar muito complicado para o editor conseguir fazer esses ajustes. E quando a gente fala dessa questão do posicionamento do elemento principal, tem uma regra que chama regra dos terços. Tá vendo aqui essa imagem que está na tela? Então, é mais ou menos como se a gente pudesse centralizar o elemento principal nesses pontos, imaginando que o olhar estivesse nessa parte central, né? Para que a cabeça não passe ali em cima. Então, olha aqui para a minha imagem, né? E olha ali para a imagem da regra dos terços. Então, eu tô mais centralizada ali para o lado direito, a minha cabeça tem espaço aqui no ângulo superior, né? O meu peito tá aqui. Lembra quando eu falei do corte?
o meu peito está cortado também nessa altura, e a gente consegue ter essa questão da movimentação e tal, com uma margem aqui para não ficar cortando. Então é importante tomar cuidado. E quando o vídeo... Aqui a gente está filmando de forma horizontal, mas quando o vídeo for feito na vertical, a regra dos terços vale da mesma forma, tá? Agora, eu quero falar um pouquinho com você sobre a questão da resolução. A resolução é um detalhe muito importante, porque às vezes a pessoa produz o vídeo sem tomar esse cuidado antes e depois ele não fica no formato que ela gostaria. Então, é muito importante prestar atenção na questão da resolução. Porque você precisa decidir no momento da gravação em qual resolução você vai gravar. Existem várias resoluções, né? Então, eu trouxe até essa imagem para que vocês possam perceber que quando a gente fala de qualidade de imagem, né, a gente tem ali esse 1280 por 720, que é uma resolução para gravação HD, que a gente chama. Hoje é muito comum a resolução 1920 por 1080, que é a Full HD, que eu até deixei ela destacada aqui embaixo na imagem para vocês, porque é a que eu recomendo que vocês gravem. Então vai lá na configuração do seu celular e já deixa essa resolução como resolução padrão das suas gravações. Eu acredito que os celulares em geral já tragam ela como padrão, mas não custa conferir para que você não tenha problema. E aí ela vai aumentando conforme o nível de qualidade que se quer. É claro que você vai filmar em 5K, em 4K, em 8K para superproduções, para outras coisas. As nossas videoaulas a gente pode se concentrar aqui nessa resolução 1920 por 1080, que vai ser suficiente, tá bom? E tem um outro detalhe importante, que é a questão da proporção, porque existem muitos formatos de tela. Geralmente, as videoaulas, a gente vai ou subir ela numa plataforma de vídeo, como o Vimeo, como o YouTube ou outras, né, similares, ou nós vamos enviar pelo WhatsApp, por exemplo, ou subir ela em um ambiente virtual de aprendizagem que a instituição utilize. Em geral, a resolução é a que eu já falei e a proporção utilizada é esse 16:9. Então, também tomar cuidado com essa questão da proporção, porque é muito comum as pessoas, às vezes, fazem um vídeo em pé por conta dessa onda de stories no Instagram, no Facebook e tal, e depois querem que aquele vídeo filmado naquela resolução em pé, que é essa 9:16, ela fique adequada aí para uma 16:9, que é a que a gente vai utilizar, que é essa que eu estou utilizando aqui nessa produção que eu estou fazendo com vocês. Tá? Então é um detalhe simples, mas que se a gente não prestar atenção vai dar pra gente retrabalho e é o que a gente não quer. E os detalhes muito importantes também que eu quero que você preste atenção sempre que você for produzir os seus vídeos, sempre que você for produzir as suas videoaulas, é em relação a 10 pontos, tá? O primeiro são os equipamentos, que eu já falei com você. Eu te expliquei vários detalhes sobre equipamentos, utilize o seu celular, não se preocupe, tá? O segundo é a questão do cenário. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer um super cenário para produzir a videoaula, a gente quer comprar acessórios, elementos e tal, e de repente a gente lota aquela cena de coisas que só vai tirar a atenção do nosso aluno. E esse é o nosso objetivo, né? Então, o cenário ele pode ser simples, lembre sempre que menos é mais, né? O foco numa videoaula é o professor, a não ser que os demais elementos façam parte e precisem estar na cena. Senão, evite. O quanto menos coisas para distrair o seu aluno, melhor, tá? Além do cenário, um detalhe muito importante é a questão da sua vestimenta, né? Vamos imaginar que o professor não precisa estar engravatado ou com um look super tradicional ou social para gravar uma videoaula, né? Claro que vai depender da exigência da instituição que você está. Às vezes você já tem um jaleco que é padronizado. Então tem que tomar cuidado com todos esses detalhes.
Mas também evitar, por exemplo, se você tiver liberdade de escolher a roupa que você vai gravar, evitar roupas listradas, roupas de bolinha, coisas que gerem muita informação, estampas muito fortes. A questão também do seu cabelo, né? Tem gente que o cabelo fica caindo no rosto, daí fica toda hora passando a mão no cabelo, tal, e aquilo distrai o seu aluno. Isso não é legal. Então, se você tiver um cabelo que acaba acontecendo isso, prende o seu cabelo, evita aí essa distração no meio da sua aula. Os acessórios que você for utilizar também é muito importante tomar cuidado, evitar colares muito grandes, muito chamativos, brincos, e às vezes o seu aluno vai ficar mais concentrado em prestar atenção nos acessórios que você está utilizando do que necessariamente no conteúdo da sua aula. Um outro detalhe que eu quero conversar com você é sobre o seu plano de aula. Não é porque a aula é online, não é porque é um vídeo gravado que você vai produzir que você não precisa planejar. Então faz o seu planejamento, né? Prepara os objetivos do seu conteúdo, quais são os instrumentos que você vai utilizar, qual a didática que você vai utilizar durante essa aula, né? Se você vai fazer um PowerPoint, se você vai trazer algum exemplo, alguma coisa para mostrar durante a aula. Então, faz todo esse planejamento para que você possa ir com tranquilidade, com segurança para fazer a sua gravação. E aí eu trouxe também como recomendação a questão do roteiro. Se o seu conteúdo for um conteúdo mais denso, cheio de detalhes, de repente se você não estiver tão seguro para fazer a gravação, sem errar tanto ou sem precisar parar tanto para retomar alguma coisa, você pode fazer a gravação, né, toda roteirizada, como eu disse, usando um teleprompter, por exemplo. Então, a questão do roteiro é um detalhe importante. Ah, Érica, mas eu tenho preocupação em fazer o roteiro porque às vezes a instituição quer que eu grave uma aula de 15 minutos e eu não sei que tamanho que esse roteiro tem que ser. É claro que o ritmo de gravação, a velocidade da fala, que é algo que eu vou falar com você já, são detalhes importantes. Eu vou dar um exemplo meu. No meu ritmo de gravação, quando a aula está roteirizada e eu vou gravar com teleprompter, eu gravo 1950 palavras em 15 minutos, tá? Então, é uma média do meu tempo de gravação. Então, se eu já sei que a instituição me pediu uma aula de 15 minutos, eu vou fazer uma preparação de um conteúdo com 1950 palavras, ok? Deu para entender? A questão do tempo da aula, então, vai depender da instituição. Verifique sempre quanto tempo ela quer para essa aula. Grave alguns vídeos, alguns áudios no seu celular para você entender qual que é o seu ritmo de gravação. Verifique a velocidade da sua fala, né? Para que a sua fala seja compreensiva, né? Compreensível, que você não fique parando muito. Então tem gente que grava numa tranquilidade que ninguém aguenta, mas tem gente que fala rápido, atropelada e ninguém entende também. Então manter um ritmo de fala, né? Ter as oscilações de voz para que o seu aluno possa perceber quando você está dando ênfase em alguma coisa, né? Ele possa perceber quando você está chamando a atenção dele para aquele tópico, né? E a questão da linguagem também, evitar gírias, evitar palavras aí que você não usaria numa linguagem formal com seus alunos. E aí um detalhe que vocês podem ter até percebido que durante a aula eu me referi algumas vezes a você, falando com você individualmente, e eu me referi algumas vezes a vocês. Porque eu sei que esse conteúdo é para um congresso e nós vamos ter várias pessoas assistindo, né? Algumas em conjunto e algumas individualmente. Então, é muito importante você entender qual que é a dinâmica em que as pessoas recebem esse vídeo, também para que você grave a sua videoaula falando no singular ou falando no plural, falando com você ou falando com vocês, né? Porque é muito comum que as pessoas assistam aos vídeos sozinhas. Então, sempre você fala na primeira pessoa, direto com quem você está tratando ali, que é o seu aluno individualmente. Legal? Deu para entender? Então, assim, gente, eu poderia ficar aqui muito mais tempo falando com vocês sobre esse assunto, porque eu sei que gera muitas dúvidas.
Eu sei que teriam muitas perguntas a serem respondidas e eu fico totalmente à disposição, né? Eu tô deixando para vocês aí o meu contato, que é erica.enfase@gmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo para que eu possa esclarecer alguma dúvida. Quero deixar também para vocês o meu canal no YouTube, que é o ênfase educacional. Nós publicamos conteúdos para professores, né, de todo o Brasil, todas as quartas-feiras às 19 horas. Tem muito conteúdo legal no canal. Eu fico à disposição de vocês, eu e toda a minha equipe. E também quero convidar vocês para conhecerem o nosso site, enfaseeducacional.com.br. Lá nós temos um blog com muito conteúdo para professores, com muitas dicas bacanas para vocês, e também temos 27 cursos de capacitação para professores da educação infantil, né? Cursos que vão desde a área do desenvolvimento infantil, avaliação, a questão do lúdico, né? Questões políticas, tudo que envolve aí a educação infantil como um todo, principalmente os assuntos relacionados à BNCC, que chegou aí para organizar o nosso currículo na educação infantil e padronizar, né, os conhecimentos que nós passamos aí para as nossas crianças. Então, eu fico totalmente à disposição de vocês, eu e minha equipe, e registro aqui a minha satisfação de ter participado desse congresso, de ter compartilhado um pouquinho do meu conhecimento, e fico à disposição mais uma vez. Gente, um beijo, eu quero me despedir, né, agradecendo vocês pela oportunidade, por você ter ficado aqui nessa aula comigo. Também quero convidar você para conhecer o nosso site, que é o enfaseeducacional.com.br. Lá, além do nosso blog, com muito conteúdo para você que é professor, para você que de repente é um estudante de pedagogia ou de alguma licenciatura, nós também temos 27 cursos de capacitação que vão desde a área de fundamentos, de políticas, a área de desenvolvimento infantil, a avaliação na educação infantil e também tudo que envolve aí a questão da BNCC. Eu fico à disposição de vocês, eu, a minha equipe, foi um prazer, né, contribuir contigo nesse congresso, trazer para vocês essas informações, porque eu sei que muitos professores aí por esse Brasil afora estão com dificuldade nessa produção de vídeos por conta da pandemia, e com certeza juntos nós vamos mais longe, nós vamos conseguir superar esse desafio, e é isso, gente, um forte abraço, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!